Durkheim. O que a gente já viu com vocês? Nós já vimos no Emílio Durkheim o contexto histórico do Emílio Durkheim, o conceito de fato social como objeto de estudo da sociologia, o método sociológico criado por ele. Na aula passada a gente viu o fato moral, caracterizamos o fato moral, o papel da educação na definição desse fato moral e a formação da consciência, que nós dividimos em consciência coletiva e consciência pessoal ou individual, e terminamos falando da divisão social do trabalho. E esse é um tema que vai voltar mais vezes. Esse tema da divisão social do trabalho, ele voltará em outros momentos. Na aula de hoje, nós vamos tratar da solidariedade e vamos começar, ou vamos retomar a questão da moralidade e caminhando para demonstrar esta moralidade, não nesta aula de hoje, mas nós vamos trabalhar para demonstrar que a ausência desta moralidade pode nos trazer um estado anômico ou um estado de mau funcionamento. Então, hoje, partindo daquela primeira visão que nós tivemos sobre divisão social do trabalho, nós vamos aprofundar a partir de agora no tema solidariedade. Por que eles estão ligados? Porque a divisão social do trabalho, ela só funciona se estiver relacionada a um tipo de solidariedade, ou seja, a divisão social do trabalho, ela vai gerar para a gente um sistema solidário. Por isso que eu disse para vocês, ao explicar, que na divisão social do trabalho, cada um tem uma função, cada um tem uma tarefa a ser cumprida. Que estas tarefas de cada um e de todos, elas não estão desvinculadas. Elas estão intimamente vinculadas e conectadas. Então, o que nós temos? Um sistema de trabalho que funciona mais ou menos da seguinte maneira: cada um tem a sua função, executa a sua função, e aí eu complementei para vocês. Cada um executa a sua função, cria condições para que os outros desenvolvam as suas funções, as suas tarefas ou o seu trabalho, e a gente começa a torcer para que cada um faça o seu trabalho ou a sua tarefa. Por quê? Senão, não teria nenhum sentido eu cumprir a minha tarefa. Então, a minha tarefa está vinculada intimamente à sua tarefa. Então, é preciso que cada um cumpra. Por isso que eu estou dizendo que a gente está dentro de um contexto chamado de solidariedade. Então, estamos inseridos em um contexto de solidariedade. Tá? O que acontece é algo bem simples. Há dois tipos de solidariedade. Então, à medida que nós aprofundamos esses graus ou esses mecanismos solidários, a gente tende a migrar de um tipo de solidariedade para outro tipo de solidariedade. Vamos voltar ao meu exemplo. A sala de aula. Função professor, função aluno. Se cada um vier aqui apenas e cumprir o seu papel, eu de professor venho e dou aula, você de aluno vem e assiste aula, nós já estamos inseridos em um contexto de solidariedade, que é chamado de solidariedade mecânica. Agora, se cada um vem aqui, cumpre o seu papel, cria condições para que os outros desenvolvam os seus papéis e torçam para que cada um execute
o seu papel ou a sua função, a gente migra para um outro tipo de solidariedade. Então, Durkheim vai estabelecer o primeiro tipo de solidariedade, no exemplo que eu dei aqui, como solidariedade mecânica. E o segundo tipo de solidariedade que eu dei como exemplo aqui, de solidariedade orgânica. Neste ponto, nós vamos perceber muito claramente a influência do evolucionismo, do darwinismo social, bem como poderemos perceber também a influência direta do Spencer no desenvolvimento da teoria dele. Então, o processo evolutivo, ele vai se dar justamente dentro do contexto da solidariedade. Então, nós iremos evoluir em todos aqueles estágios que o Comte falou. Agora, esse processo de evolução se dará enquanto solidariedade. Então, vamos perceber, a partir de agora, esta divisão da solidariedade em duas, mecânica e orgânica, e vamos também perceber agora esse processo de evolução e como ele se dá de uma solidariedade para outra. Ou seja, nós teremos que evoluir de um tipo de solidariedade mecânica, segundo Durkheim, para um tipo de solidariedade orgânica. As duas são solidariedades, só que uma em maior grau de aprofundamento e outra em menor grau de aprofundamento. Então, a gente tende a ir do menor para o maior, tá? Vamos ver, então, como é que é esse processo. A primeira é a solidariedade mecânica. Bom, então o que vem a ser essa solidariedade? São laços, toda solidariedade, são laços que unem os indivíduos entre si. Tudo aquilo que une dentro de uma sociedade, os indivíduos entre si, são chamados laços sociais. E esses laços formam um sistema de solidariedade. Então, a solidariedade são os laços que unem os indivíduos, tá? Esses laços podem gerar um tipo de solidariedade orgânica ou um tipo de solidariedade mecânica. Quais as características da solidariedade mecânica? Na mecânica, os laços, eles são próximos ou parecidos de um déspotas e de seus súditos, de um proprietário e seus bens. Ou seja, são laços superficiais. São laços que ligam sentimentos comuns a todos, e simplesmente isso. Somente aquilo que nos faz parecidos. Então, na solidariedade mecânica, os sentimentos que nos unem são sentimentos comuns, corriqueiros. Terceira coisa, bom, veja bem, laços que unem um déspota a seus súditos. Dá para você imaginar, o déspota é aquele que manda, é aquele que impõe. O súdito é aquele que simplesmente obedece. Tá? Laços que unem um proprietário a seus bens, ou seja, o sentimento de posse. Depois eu disse, são sentimentos comuns a todos. Como terceiro, nós temos, nesse tipo de solidariedade, não há diversidade, tá? A diversidade que existe, ela é muito superficial. Geralmente, a solidariedade mecânica vai gerar uniformidade. A solidariedade mecânica gera uma uniformização da sociedade. Os laços geram pouca diversidade. Então, dentro de uma solidariedade mecânica, eu tendo a querer transformar todos no mesmo padrão. Tento colocar todos dentro do mesmo padrão. Há um processo de padronização. O poder absoluto, ele existe e pertence a um chefe que está acima de todos. Então, tem sempre na solidariedade mecânica aquele que se coloca acima de todo mundo.
Aquele que se posiciona como o melhor, como alguém que teria a solução para todos os problemas, e os outros como incompetentes e que teriam que subjugar a batuta daquele que tem a solução, tá? O poder absoluto, então, há um chefe acima de todos, e ele cria o grupo à sua imagem e semelhança, tá? Há uma simples divisão social do trabalho. Como é que é essa simples divisão social do trabalho? Como não há diversidade, a divisão social do trabalho consiste apenas em cada um cumprir aquilo que lhe foi designado. Numa solidariedade mecânica, as pessoas só fazem aquilo a que foram designadas. Elas não fazem nada além daquilo que a designaram para fazer. Assim, para situá-los melhor, nós poderíamos colocar que toda sociedade pré-industrial, pré-revolução industrial, poderia ser classificada como uma solidariedade mecânica. Por quê? Há pouco aprofundamento das relações, pouco ou quase nada aprofundamento das relações sociais, das relações de trabalho, tá? Numa sociedade pré-industrial, a produção é unitária, a produção ela se dá em torno de uma única pessoa que sabe tudo, que domina todo o conhecimento, tá? Que transmite só para aquilo que lhe interessa. Então, gera-se um tipo de solidariedade mecânica. Então, recapitulando a solidariedade mecânica com vocês, tá? A solidariedade mecânica, ela estabelece laços parecidos com os laços sociais que existem entre um déspota e seus súditos, entre o proprietário e os seus bens, tá? Liga-se por sentimentos comuns. Há pouca diversidade e há um constante processo de uniformização. Há um poder absoluto que é um chefe e que esse se coloca acima de todos. Este tenta criar o grupo à sua imagem, transformá-lo o grupo, fazendo do grupo a sua imagem e semelhança. E há uma divisão social do trabalho muito simples, sem muito aprofundamento, tá? Há pouca interdependência, tá? Assim, nós temos uma sociedade pré-industrial. Antes da Revolução Industrial, prevaleceu a solidariedade mecânica. Então, vamos evoluir. No processo evolutivo, nós vamos evoluir para a solidariedade orgânica. A solidariedade orgânica, ao contrário da solidariedade mecânica, ela não estabelece laços de déspota em relação a súditos, tá? Ela parte de um aprofundamento da divisão social do trabalho. Então, há relações entre iguais, não de um superior e outro inferior. Por quê? Porque onde há o aprofundamento da divisão social do trabalho, há a aceitação da diversidade. Não há um processo de padronização. E haverá o entendimento de que todas as tarefas estão interligadas e que uma tarefa é muito importante para outra tarefa, criando, assim, um sistema profundo de interdependência. Na solidariedade orgânica, nós aprofundamos a divisão social do trabalho e, ao aprofundar a divisão social do trabalho, nós também aprofundamos as relações de interdependência. Ou seja, seu trabalho depende do meu trabalho depende do seu. Sua função depende da minha função depende da sua. Trazendo isso para o exemplo que eu citei desde a aula passada. Para o meu trabalho fazer sentido, você tem que executar o seu trabalho. Para o seu trabalho fazer sentido, eu tenho que executar o meu trabalho.
tá? Com isso, nós criamos diversidade, porque cada trabalho tem uma função própria, então, cada trabalho terá uma diversidade própria, uma identidade própria, só que a solidariedade orgânica, todas essas identidades se juntam para formar uma identidade maior, que é uma identidade coletiva. Então, a identidade coletiva não é formada por uma uniformização, e sim pela relação que existe entre todos os trabalhos executados, onde um não é mais importante que o outro. Um não se coloca como mais importante que o outro, ou seja, cada um executa uma parcela do trabalho. E nesta parcela de trabalho, todos são importantes, porque se faltar um, o trabalho não dá certo. Então, há um aprofundamento da divisão social do trabalho, há um aprofundamento das inter-relações. Estamos mais interligados e interrelacionados, tá? Integra de maneira muito mais ampla o corpo social e assegura, dessa maneira, uma unidade na diversidade. A sociedade, aí a sociedade passa a ser vista como um corpo social. Por quê? Os corpos são compostos por órgãos. E dentro de um corpo, não há um órgão mais importante que o outro. Vamos pensar, o meu cérebro é muito mais importante, mas se o meu coração parar de bombear, não vai chegar sangue ao cérebro, com isso ele não será oxigenado e não adianta ter o cérebro. Então o coração é mais importante. Bom, o coração, ele tem que pulsar para bombear o sangue, mas se o rim não filtrar, o sangue, o coração é contaminado e para de funcionar. E assim, cada órgão que existe no seu corpo, no meu corpo, é importante. Entendam a sociedade como um corpo social, onde cada órgão, cada mecanismo social existente tem uma função a cumprir. E tem que cumpri-la, porque senão a sociedade não funciona direito. Porque todas essas funções estão interligadas. Todas essas funções estão interligadas. E todas elas executam uma tarefa que é essencial para o bom funcionamento da sociedade como um todo. Ou seja, se num corpo um órgão deixar de funcionar, ele vai prejudicar o funcionamento de todos os outros órgãos. Tá? Então, todos têm que funcionar bem. Assim, cada órgão no corpo faz o seu papel e torce para o outro fazer. Assim somos nós em sociedade. Fazemos o nosso papel e começamos a torcer para todos fazerem. Porque senão, fica comprometido o funcionamento da sociedade. Tá? O que nós vamos chamar um pouco mais à frente de estado anômico, ou seja, um estado que não funciona bem, que não está funcionando como deveria funcionar. E isso está relacionado justamente ao mau funcionamento da solidariedade orgânica. Porque a solidariedade orgânica parte de um aprofundamento dessa divisão social. Com isso, ela nos interliga mais. Nós nos tornamos mais interconectados, interdependentes, ou seja, meu trabalho depende do seu trabalho depende do meu trabalho. E assim sucessivamente, tá? Aprofunda as relações e cria vínculos mais profundos. A solidariedade orgânica tende a aprofundar nossas relações e tende a criar vínculos muito mais profundos do que os que possuímos atualmente. A sociedade, a solidariedade orgânica, esta está totalmente interligada à sociedade industrial. A sociedade que tem como base a indústria. Porque se vocês observarem numa indústria, cada tarefa ela tem uma função a ser cumprida, ela representa uma função a ser cumprida e ela tem que ser cumprida. Depois, se quiserem assistir, vai uma sugestão de filme. Quando vocês estiverem lá descansando,
um filme de Charles Chaplin chamado Tempos Modernos. Vocês perceberão logo no início do filme que o Chaplin ele executa uma função. É claro que o filme em si é uma crítica do Chaplin a todo o mecanicismo da sociedade. Ele chama a sociedade moderna de mecanicista. Por quê? Você se torna muito mecânico, mas não é o caso do Durkheim. O que eu quero te mostrar é que o apertar de botões do Chaplin, se ele não fizer a tarefa dele, o outro não pode fazer a tarefa dele, que era apenas bater sobre o parafuso. Ele teria que apertar o parafuso e o outro teria que fixar esse parafuso. Então, na cena, se o Chaplin não apertar, o outro não pode bater. Então, as duas funções estão interligadas, tá? Essa interligação, esta interdependência de uma função em relação à outra, Durkheim vai atribuir única e exclusivamente à sociedade industrial e dirá que a sociedade industrial mudou a forma de solidariedade, de mecânica, ou simplesmente cada um fazer o seu papel e Deus é que faz para todo mundo, cada um faz por si e Deus vai contra todos, tá? Para passarmos a um tipo de organização que se importa um com o outro, que dá ao outro o papel que lhe é devido, que reconhece no outro o papel que ele cumpre. Então, segundo Durkheim, esse é o tipo de solidariedade chamado solidariedade orgânica. Vocês irão identificar esse tipo de solidariedade quanto mais profundas forem as relações de trabalho. Ou seja, a solidariedade orgânica está diretamente relacionada ao modelo de sociedade industrial e pós-industrial. Tá? E para terminar a aula de hoje, para a gente abrir para as perguntas de vocês, nós vamos voltar na moralidade. Já falamos do fato moral e já caracterizamos o fato moral. Então vamos agora para a moralidade em si. Para o Durkheim, pessoal, a moral é a solução para todos os problemas. Tá? A divisão social do trabalho vai funcionar se houver uma moralidade bem estabelecida. Se essa moralidade falhar, e aí vamos lá, é o que ele chama de estado anômico. O que é uma anomia? Anomia é justamente o mau funcionamento da moralidade existente dentro de uma sociedade. Certo? Eu ouvi esse termo, eu li esse termo num artigo ontem. Depois eu tenho até que resgatá-lo, porque ele usa o termo anômico, tá? Porque atualmente, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, a saída do ministro da Justiça, de Segurança Pública, Sérgio Moro, o que ele saiu atirando. Inclusive, ele acusou o presidente de tentar interferir em algumas investigações, e pelo visto, investigações que remetem aos filhos do presidente. Certo? Então vamos lá. Segundo Durkheim, se realmente houve essa intervenção, tá? Não estou dizendo que houve, estou apenas citando. E aí estou citando o artigo que a pessoa disse que, se isso aconteceu, estabelece um estado anômico. Por quê? Existe uma moralidade que diz que onde há o cometimento de crime deve ser investigado e punido. Se eu começo a mudar esse padrão para beneficiar a um grupo em especial, eu quebro o papel da moralidade, eu rompo a moralidade. E se essa moralidade for rompida, segundo Durkheim, a sociedade entra em colapso. Porque o que mantém a coesão dentro de uma sociedade é toda a moralidade. Ou seja, todos aqueles padrões de leis, regras, princípios, fundamentos, tudo isso. Ou seja, se nós quebrarmos, segundo Durkheim, se quebrarmos esses padrões, se rompermos com estas leis, com esses princípios, nós tendemos a inserir a sociedade num estado de anomia. Então vamos voltar. O que é o estado anômico? Há uma moralidade estabelecida. E aí nós quebramos essa moralidade.
nós rompemos essa moralidade. Ao romper a moralidade, nós inserimos a sociedade no estado de caos, porque o que dá coesão e ordem à sociedade é o princípio de moralidade. Se ele falha, todo o restante falha. Então, vamos voltar no que eu já disse para vocês na aula anterior. Durkheim é um moralista. Se ele é um moralista, a fonte de toda a solidariedade, o funcionamento da solidariedade, o aprofundamento, a evolução do sistema de solidariedade se dá única e exclusivamente por meio da moralidade. É a moralidade que irá nos permitir evoluir nesse sentido. Tá? Evoluir no sentido da solidariedade. Sem a moralidade, há o caos. E onde há o caos, não vai se estabelecer solidariedade alguma, nem mecânica e nem orgânica. Então, a moralidade é de suma importância no contexto durkheimiano. Tá? A moral é a fonte dos laços que nos unem. E quanto mais fortes forem esses laços, mais forte será a sociedade. Quanto mais forte for a moralidade, mais forte será os laços sociais ou a sociedade em si. Tá? Conflitos e desordens, ou anomias, seriam sintomas de problemas, ou seja, de mau funcionamento da moralidade. Tá? Ele vai chamar de afrouxamento moral. Se nós quebrarmos a ordem moral, nós afrouxamos a moralidade. E quanto mais frouxa for a moralidade, mais problemas nós passamos a ter. Porque isso vai gerar uma série de descréditos. Uma série de descréditos. Se há o afrouxamento moral, a moral para de funcionar como deveria funcionar. Ou seja, ao invés de ordem, poderá se instalar o caos. Então, lembrem, Durkheim é um moralista. A moral é o ponto de partida para o bom funcionamento da sociedade. A sociedade vai se impor ao indivíduo se ela tiver uma moral forte. Então, quanto mais robusta for a moralidade, melhor será o funcionamento da sociedade. Quanto menor for o afrouxamento da moralidade, menores serão os problemas da sociedade. Então, uma sociedade moralizada é uma sociedade que funciona bem. Durkheim é um moralista. A falta da moral faz a solidariedade falhar. Então, a gente tende, ao invés de evoluir, a gente tende a retroceder na divisão social do trabalho. Tá? Geralmente, a gente percebe quando você deixa de cumprir a sua função. Quer ver o afrouxamento moral? Tem uma prova e você deixou de estudar para a prova. E aí, o que você faz? Ao invés de assumir a sua responsabilidade pelo que cometeu, você tende a querer empurrar essa responsabilidade para cima de outra pessoa. Ah, bom, esse não deu certo porque o Honorato não explicou a matéria. Ah, o Honorato veio para a sala e não deu aula. Você tende a querer empurrar a responsabilidade do problema para cima de outra pessoa. Isso demonstra claramente um princípio de afrouxamento moral. Ou seja, você está tentando driblar a moralidade. Com isso, a divisão social do trabalho deixa de funcionar. Fechando com vocês, os indivíduos tendem a abandonar a solidariedade e perder a coesão quando a moralidade falha. Então, recompondo a moralidade. Para o Durkheim, tudo é moral. Ele é um moralista. A moralidade é a fonte de toda a solidariedade e do avanço que a solidariedade promove. Tá? Sociedade com moral forte, laços fortes de moralidade, tendem a ter solidariedade forte. Tendem a funcionar. Sociedades que têm um afrouxamento moral, elas tendem a ter problemas cada vez maiores. Isso segundo Durkheim. Ok? Perguntas. Na próxima aula a gente conclui com a anomia, o suicídio e a questão da religião. Tá? A gente tende a concluir com vocês na próxima aula do Durkheim.
Perguntas? Professor, Oi. os ideais de Durkheim, eles são muito atrelados com o Albert Spencer, não é? Tem interferência. Porque quando ele fala que quanto mais desenvolvida como uma sociedade, igual a sociedade pós-revolução industrial, mais heterogênea ela vai ser e vai ter a maior aproximação dos laços sociais. Isso daí foi Spencer que disse. Pois é. Então, é uma influência do Spencer. Assim como também, ao tratar de uma evolução, ele traz a influência direta do Chaplin, desculpa, do Darwin. Tá? Assim como também fica muito evidente a influência do positivismo do Comte. Porque ele fala Exatamente. que só desse jeito que a gente iria chegar ao progresso, né? Exatamente, porque a moralidade, quando ele trata da moralidade, ele está atribuindo à moral uma função científica. Sim, eu também percebi isso, que tipo assim, ele só substituiu, ao invés de ser a ciência, a moral que seria a solução para tudo. Exatamente. Só que essa moral dele está toda baseada numa cientificidade. Obrigada. Nada. Mais alguém? Alguma outra pergunta, pessoal? Ah, Camila não chegou mesmo não, né? Eu vi que tem outras pessoas que saíram da aula aí também. Alguém foi embora antes da aula terminar. Se não permanecerem na aula, pessoal, vão acabar levando falta, tá? Alguma outra pergunta, pessoal? Podem fazer, eu só estou checando a chamada aqui, tá? Pessoal, tá tranquilo? Então, muito obrigado a vocês e até a próxima aula. Até Um grande mais. abraço. Tchau, professor. Vocês.